Muito bem, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a relação entre parâmetros no transistor bipolar. E o que é essa tal de relação entre parâmetros? Como a gente já viu, quando polarizamos um transistor, e a aplicação das tensões convenientemente em suas junções, não é isso? Aparecem em seus terminais valores de tensões e de correntes. A relação entre esses valores de tensão e corrente é chamada de relação entre parâmetros no transistor. Estamos mostrando aqui para vocês um transistor bipolar, um transistor NPN, devidamente polarizado. Veja que nesse circuito estamos utilizando apenas uma fonte de alimentação. E essa fonte de alimentação é que vai proporcionar no nosso transistor as tensões necessárias de polarização. Normalmente esse resistor de base aqui é bem maior do que esse resistor de coletor. Aqui eu tenho uma grande queda de tensão, mas sobra um pouquinho de tensão aqui na base. E essa base está com potencial baixo, mas positivo. O emissor está no potencial negativo, está ligado no negativo da fonte. Então, a nossa junção base-emissor está polarizada diretamente, como deve ser, não é isso? Positivo no material P da base, que é um transistor NPN, e negativo no material N do emissor. Esse resistor de coletor aqui, por ter um valor de resistência mais baixo, tem uma queda de tensão menor. Então, nesse ponto aqui, no coletor do transistor, eu tenho um potencial positivo. E esse potencial positivo que eu tenho aqui no coletor é maior do que o potencial positivo que eu tenho aqui na base. Então, essa junção está polarizada inversamente, como deve ser. Porque o material P está menos positivo do que o material N. Então, com uma única fonte de alimentação, a gente consegue as tensões de polarização das junções corretamente. No ensaio, a gente vai colocar uma bateria aqui na junção base-emissor, né, para a gente ver esse negócio direitinho. Mas eu já estou adiantando aqui, porque depois disso aí, todos os circuitos que a gente utilizar vai ser nessa configuração. Aliás, essa aqui é uma delas, né? A gente até está dando o nome aqui, ó, polarização da base por corrente constante. Existe outra forma de polarizar a base do transistor. Mas isso são assuntos que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Tem um capítulo específico sobre esse assunto, polarização da base por corrente constante, e um outro capítulo específico sobre um outro tipo de polarização da base. Mas como a gente já sabe, ao ser polarizado um transistor, temos três tensões e três correntes presentes no transistor, não é verdade? A gente já comentou também com vocês isso aí. Então, o fato de eu polarizar convenientemente as junções no transistor, eu tenho uma tensão aqui entre base e coletor, e essa tensão é chamada tensão base-emissor. Temos uma outra tensão aqui na junção base-coletor, e essa tensão recebe o nome de tensão entre base e coletor, VBC. Apesar de não ser uma junção entre coletor e emissor, nós vamos ter também um valor de tensão, que é chamado de tensão entre coletor e emissor, ou simplesmente VCE. Pela distribuição dessas tensões aqui nos terminais do transistor, dá para a gente chegar a uma conclusão que esse VCE vai ser a soma desse VBC mais esse VBE. Mas a aplicação dessas tensões, ou a formação dessas tensões nos terminais do transistor, me dá origem a três correntes, uma corrente em cada terminal. Então, eu tenho uma corrente aqui no terminal do emissor, que a gente chama de IE, uma corrente aqui na base, que a gente chama de IB, e uma corrente aqui no coletor, que a gente chama de C.
A gente já falou sobre isso aí, vocês já sabem disso aí bonitinho. As nossas setinhas aqui estão indicando o sentido real da corrente. Então a gente pode notar que a gente tem uma corrente entrando no circuito e duas saindo. Então isso quer dizer que a soma das correntes que saem tem que ser igual à corrente que entra. Então por isso que a gente está afirmando aqui que IE, a corrente de emissor, é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Aqui a gente está mostrando as três tensões e as três correntes que a gente acabou de mostrar para vocês separadamente. Já sabemos que a corrente de base é proporcionada pela tensão VBE do transistor, de forma que se houver um aumento do VBE, teremos um aumento de B, e vice-versa, né? Se o VBE diminuir, a corrente de base diminuirá. Sabemos também que existe uma relação entre a corrente de base e a corrente de coletor, de forma que se a corrente de base aumenta, IC aumenta, e se a corrente de base diminui, IC diminui. Essa relação é dada pelo ganho do transistor. Aquele beta ou HFE, que é fornecido pelos fabricantes dos transistores, em seus manuais. O ganho é uma característica do transistor. E esse ganho é um valor adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. O seu valor indica apenas quantas vezes a corrente de coletor é maior que a corrente de base. Vamos dar uma olhada mais detalhada no circuito de coletor. Estou pegando aí a figurinha da nossa apostila. Nesse circuito, e na grande maioria dos circuitos transistorizados, o coletor do transistor ele é conectado à fonte de alimentação, através de um resistor denominado resistor de coletor, ou RC, que está representado aqui na figurinha. O resistor de coletor completa o circuito ou malha de coletor, composto pelos componentes por onde circula a corrente do coletor. Então aqui temos a malhinha do coletor, representada aqui por essas flechinhas aqui, a gente tem a corrente de coletor. Então nós temos a corrente que vai passar por esse resistor aqui, que é a corrente de coletor. Olha só, sendo um circuito série, nós temos aqui um transistor que está em série, o coletor e o emissor dele, está em série com o resistor de coletor. Então, sendo um circuito série, a malha de coletor obedece à segunda lei de Kirchhoff, que estabelece que a soma das quedas de tensão em um circuito é igual à tensão aplicada nos seus terminais. Nessa malha de coletor, a tensão VCC fornecida pela bateria se distribui em duas parcelas. Uma parcela sobre o resistor de coletor, que a gente chama de queda de tensão no resistor de coletor, ou simplesmente VRC. E a outra entre coletor e emissor do transistor, que a gente chama de VCE. Como a gente está mostrando aqui nessa próxima figurinha da apostila. Então dá até para ver que desse ponto aqui até aqui eu tenho VCC. É o mesmo valor que eu vou ter desse ponto aqui até aqui? Sim. Então, VRC mais VCE tem que dar o VCC. O que a gente mostrou naquela formulazinha, lá naquela figurinha que a gente acabou de mostrar para vocês. E a gente fala de novo sobre isso aqui. Repete a formulazinha aqui, Olha só, tá? Muito bem. VCC, a gente sabe que é a tensão fornecida pela bateria, VRC é a queda de tensão no resistor de coletor, e VCE é a tensão entre coletor e emissor do transistor. Essa tensão VCE depende da tensão de alimentação e da queda de tensão no resistor de coletor. Assim como esse VRC também vai depender de RC, do valor do resistor e do valor da corrente de coletor. A única coisa que não depende de ninguém aí é o VCC, fonte de alimentação. Ela tem o seu valor e pronto. Mas se o VCC é a soma de VRC mais VCE, a gente pode concluir então que o VCE do transistor vai ser o VCC
menos o VRC. Então, a tensão entre coletor e emissor do transistor vai ser o valor de tensão aplicada ao circuito, o valor da tensão da fonte de alimentação, menos a queda de tensão no resistor de coletor. A gente dá um exemplo aqui numérico, né? Olha lá, um transistor com resistor de coletor de 680 ohms tem uma corrente de coletor de 6 mA. A bateria fornece uma tensão de 12 volts à malha de coletor. Qual é a queda de tensão no resistor de coletor e a tensão coletor-emissor do transistor? Fácil, né? Ele já deu tudo para a gente aqui, ó. Deu o valor do resistor de coletor, deu o valor da corrente de coletor, a gente calcula o VRC. Então, deu um VRC de 4,08 volts. A gente acabou de mostrar, falar para vocês, que o VCE, então, vai ser o VCC menos o VRC. Então, quanto que vai valer o VCE? VCC vale 12. VRC a gente chegou à conclusão que vale 4,08, então o VCE dá 7,92. A gente mostra esses valorzinhos aqui indicados na próxima figurinha aí da apostila, né? Então, se você somar 4,08 com 7,92, isso aí vai dar 12 volts. Vou mostrar isso aí funcionando, um circuitinho montado aqui no simulador, que vai acontecer exatamente isso. Vamos lá dar uma olhadinha. Tudo bem, está aqui o circuitinho. Eu ocultei o valor de tensão da bateria e desse resistor de base. E a gente está analisando só isso aqui mesmo, né? A malha de coletor. Eu coloquei aqui um miliamperímetro para a gente monitorar a corrente de coletor, um voltímetro aqui para a gente medir o VCE do transistor, e um outro voltímetro aqui que a gente está medindo a tensão sobre o resistor RC. Nós estamos medindo aí o valor de VRC, a nossa fonte de alimentação, com 12 volts. Vamos botar esse circuitinho para rodar. Está lá. Então, ele falava lá que a gente tinha esses valores, né? Com uma corrente de coletor de 6 mA. É claro que eu trabalhei com os valores desse resistor de base, o valor de tensão dessa fonte de alimentação para conseguir esses valores, né, pessoal? Se eu alterar esse resistor ou se eu alterar essa tensão aqui, esses valores se alteram. Deixei eles com um valor e me dá aqui na malha de coletor o resultado que a gente tinha colocado lá no desenho. Olha só, 4,08, queda de tensão no resistor de coletor, 7,92 no VCE. Se você somar 7,92 mais 4,08, vai ter os 12 volts da fonte de alimentação. Então, olha só, aqui na figurinha a gente está mostrando, como eu já disse, os valores de queda de tensão no resistor de coletor, o VCE do transistor, a corrente de coletor, os valores que a gente acabou de calcular aqui, né? Ó, como está demonstrado aqui. E acabamos de comprovar esses valores lá no simulador. Tem mais um exemplo aqui, ó. Vamos dar mais uma olhada, né? Um exemplo que é dado aqui, ó. Pronto. É o mesmo circuito, só que aqui a gente tem uma fonte variável, a gente variando a tensão aqui, é óbvio que a gente vai variar o VBE do transistor, vai variar a corrente de base. E é justamente isso que a gente está querendo mostrar para vocês, né, pessoal? A relação entre todos esses valores aí. Eu vou montar esse circuito aqui lá no simulador e a gente vai fazer exatamente o que está mostrado aqui, ó. Olha só o que é dito aqui na nossa apostila. Admitindo-se como primeiro valor de corrente de base 40 microampere, os valores do circuito são... Ele está falando aí, no nosso circuito, que o ganho do nosso transistor é 100. Muito bom. Ele está admitindo, num primeiro momento, uma corrente aqui de base de 40 microampere. Pronto, 40 microampere. Se eu sei que a corrente de base é 40 microampere e eu sei que o ganho do transistor é 100, dá para calcular a corrente de coletor? Dá, 4 mA.
Se eu sei a corrente de coletor, eu já sei que por aqui passa uma corrente de 4 mA. Dá para calcular a queda de tensão aqui nesse resistor? Dá. É o que está feito aqui, né? É o que está feito aqui. Então, a gente tem uma queda de tensão no resistor de coletor de 3,28 volts. Se eu já sei que a minha tensão de alimentação é 10 volts, sei quanto vale essa tensão aqui, eu consigo calcular o VCE do transistor? Sim, consegue. Então, é o que está feito aqui, né? VCE é os 10 volts menos os 3,28 lá da queda de tensão no resistor de coletor, que dá 6,72 volts. Vamos dar uma olhadinha nesses valores lá no simulador. Já está o nosso circuitinho montado no simulador. Então, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui, temos aqui a mesma coisa, né, na malha de coletor. Mas para a gente ver que isso aqui depende do VBE, depende da corrente de base, eu coloquei um voltímetro aqui para medir o VBE, né? Esse voltímetro está me mostrando o VBE do transistor. E esse amperímetro aqui está me mostrando a corrente de base. Esse resistor aqui, não falei no circuitinho anterior, mas esse resistor aqui serve para limitar essa corrente de base. É o valor desse resistor que vai me definir qual vai ser a corrente de base. Obviamente que juntamente com a tensão fornecida por essa bateria. Mas que na prática a gente nem usa essa bateria aqui, né? A gente pegaria lá do VCC, tá certo? Muito bem, vamos ligar esse negócio e ver essa coisa funcionando. Eu já acertei o valor desse resistor aqui para que a corrente de base dê 40 microampere, como ele pede lá na figurinha que a gente acabou de ver, no exemplo que é dado lá na apostila. Então, olha só, com 40 microampere na base, presta atenção nesse valor, olha só qual que é o VBE do transistor, 810 milivolts, né? Então, com 810 milivolts de VBE, eu estou tendo uma corrente de 40 miliamperes. Mili não, micro, 40 microampere. Bom, se o meu transistor tem um ganho de 100, 40 microampere aqui, vezes o beta, que é 100, me dá um IC de 4 miliampere. Essa corrente de 4 miliampere, passando por esse resistor de 820 aqui, me dá uma queda de tensão, VRC, de 3,28 volts. Se eu tenho 3,28 volts aqui, o que falta para 10, que é a tensão de alimentação, é o VCE do meu transistor. Então, muito bem, olha só. Com 40 microampere de corrente de base, eu tenho um VRC de 3,28 e um VCE de 6,72. É o valor que tinha sido calculado aqui? É, né? VRC 3,28, VCE 6,72. Isso para uma corrente de base de 40 microampere. Aí ele fala, olha só, admitindo-se um valor de corrente de base de 70 micro, os valores do circuito são. Então, se a corrente de base é 70 micro, o ganho continua 100, a corrente de coletor vai ser 7 mili. Isso. Só que agora, passando 7 mili pelo resistor de coletor, né, agora está passando uma corrente de 7 mili aqui, ó, tá? Uma corrente de 7 mili, o resistor de coletor continua valendo 820 ohms, eu vou ter uma queda de tensão de 5,74 volts. 10 volts da fonte de alimentação, menos os 5,74 de queda de tensão no resistor de coletor, me dá uma tensão VCE de 4,26 volts. Vamos dar uma olhadinha lá no simulador com esse novo valor de corrente de base. Pronto, ajustei o resistor aqui para dar uma corrente de base de 70 microampere. Continua o mesmo transistor, o mesmo ganho, né?
Então, 70 micro de corrente de base com ganho de 100 dá uma corrente de coletor de 7 mA. Esse 7 mA passando por esse resistor aqui me dá uma queda de tensão de 5,74 volts, igualzinho que a gente tinha calculado lá. Esses 10 volts aqui menos esses 5,74 aqui me dá um VCE de 4,26, tá certo? Esse. Mas esse a gente sabe que tem que dar isso. Olha só uma coisa, pessoal. Lembra do valor do VBE quando a corrente de base era 40 microampere? Era 810 milivolts, né? Olha só, para eu ter uma corrente agora maior de 70 microampere, o meu VBE aumentou. Aumentou de 810 para 825 milivolts. Aquilo que a gente está falando. Aumenta a VBE. Se aumenta a VBE, aumenta a IB. O aumento de IB proporciona um aumento de IC. Esse IC me provoca uma queda de tensão aqui no resistor de coletor. Quando aumentou essa corrente aqui para 7 mA, aumentou essa queda de tensão? Aumentou. Diminuiu esse VCE? Diminuiu. Aquilo que a gente tinha falado com vocês lá na sala de aula. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui lá. Então, olha só, a gente colocou esses dados aí, esses valores, numa tabelinha. Então, olha só, quando eu tinha 40 microampere, a minha corrente de coletor deu 4 mili. A queda de tensão no resistor de coletor era 3,28 volts. E o VCE do meu transistor era 6,72 volts. Quando a gente aumentou a corrente de base para 70 micro, a corrente de coletor foi para 7 mili. A queda de tensão no resistor de coletor aumentou para 5,74 volts e o VCE do transistor diminuiu, foi para 4,26 volts. É o que a gente está mostrando aqui, né? Se a gente relacionar esses valores, a gente vai ver que quando o IB aumenta, né? O IB aqui, ó, foi de 40 para 70, né? Ó, de 40 para 70. Quando o IB aumentou, o que aconteceu com o IC aqui, ó? Aumentou, foi de 4 para 7. O que aconteceu com o VRC? Aumentou, foi de 3,28 para 5,74. A gente não colocou aqui ainda, né? E o que aconteceu com o VCE? Diminuiu, foi de 6,72 para 4,26. Muito bem. Olha só, considerando-se que a corrente de base depende da tensão VBE, pode-se concluir mais esse parâmetro no comportamento do transistor, né? Então, já estão cansados de saber isso aí, né? Se o VBE aumenta, o IB aumenta. Se o VBE diminui, o IB diminui. Então, pessoal, a relação entre parâmetros do transistor é isso. Essa relação que existe entre todos os valores de corrente e tensão que a gente viu lá no circuitinho. A gente isolou o circuito de coletor para fazer uma análise do circuito de coletor, mas esses valores que estão no circuito de coletor dependem de VBE e depende de IB, né? Então, a relação entre esses parâmetros é isso. Isso precisa se fixar bem, pessoal. Olha só, saber que se o VBE aumenta, o IB aumenta, o IC aumenta, o VRC aumenta e o VCE diminui. E o inverso também é verdadeiro, né? Se o VBE diminui, IB diminui, IC diminui, VRC diminui e o VCE aumenta. Você vê que o VCE é o único que é ao contrário dos demais, né? Aqui, todos aumentam, só o VCE que diminui. Aqui, todos diminuem, só o VCE que aumenta. Então, o VCE é o do contra aí, da oposição. Tá legal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, só para reforçar a aula que nós tivemos lá em sala.